Levante suas mãos e diga obrigado, Senhor. Aí em cima, diga obrigado, Senhor. Aleluia. Quantos dizem glórias a Deus nessa noite? Eu quero pedir que você se sente nessa noite para que todos nós possamos escutar. Obrigado, Senhor. Bendito seja o seu nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Irmãos, antes de começar a contar o meu testemunho, eu quero dizer que nessa noite quem vai falar aqui será Deus e não eu. Foi algo real que aconteceu na minha vida. E se nessa noite você vai receber esse testemunho, irmãos, você vai ser abençoado, consolado e transformado em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aos 16 anos eu me entreguei ao Senhor. E quando eu me entreguei ao Senhor, eu estava no mundo, perdida. Mas ao me entregar ao Senhor, eu recebi um amor que eu nunca havia recebido antes. Não havia recebido nem do meu pai, nem da minha mãe, mas do Rei dos Reis eu pude receber esse amor de que eu necessitava. Após eu me converter, se passaram de 2 a 3 meses aproximadamente. E a minha surpresa foi grande quando um dia, quando eu saí do meu trabalho, sem saber e nem ler a palavra do Senhor, sem saber orar, uma pessoa recém-convertida. Eu amava o Senhor porque Ele havia transformado a minha vida, havia transformado o meu coração. Eu estava indo buscar o Senhor, então eu cheguei na casa do meu tio e eu disse que eu queria ir para a casa do jejum na segunda-feira. Então eu disse, eu preciso buscar o Senhor, mas eu não entendo o que é jejum. E ele me disse, é algo lindo que se sente ao fazer o jejum, é uma forma na qual a gente procura buscar o Senhor. E eu queria ir naquele lugar. E era um dia de domingo, meus irmãos. E na segunda-feira de manhã, a minha surpresa foi grande, porque quando começamos a chegar na casa de jejum, eu comecei a ver várias pessoas orando e gemendo na presença do Senhor Jesus Cristo. Então eu da mesma maneira eu me ajoelhei, comecei a clamar. Eu disse, Senhor, obrigada, obrigada. Eu quero ver-te, Senhor, me perdoa, me perdoa. E a cada momento eu pedia milhões de vezes por essa palavra, eu repetia, porque eu não tinha outra palavra mais para dizer a Deus, eu só sabia fazer essa oração. E eu pedia perdão e dizia, eu quero te ver, eu quero te ver. Enquanto eu estava orando e chorando, eu senti um calor entrando nas pontas das minhas mãos e começou a penetrar todo o meu corpo. E eu senti um calor tremendo, irmãos, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas naquele momento, rapidamente, eu senti uma mão que foi colocada sobre a minha cabeça. Eu disse, deve ser o pastor que está colocando suas mãos sobre a minha cabeça. Mas os minutos foram passando e aquela mão continuava sobre a minha cabeça. Então eu me perguntava, o que está acontecendo? Como que aquela mão estava sobre a minha cabeça? Eu senti um calor tremendo no meu corpo, então eu comecei a abrir os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, eu vi uma luz do tamanho de um sol e ela estava acesa sobre a minha cabeça. E eu nunca vou esquecer essa parte, porque aquela luz resplandecia e cobria todas aquelas pessoas que estavam ali e eu estava coberta por aquela luz. Eu comecei a ficar com medo e eu perguntei o que está acontecendo. Eu não entendo o que está acontecendo. Somente aquela luz sobre meu corpo e meu corpo estremecia. Mas naquela hora, meus irmãos, a minha surpresa foi grande, porque depois de alguns minutos eu pude escutar a voz de Deus audivelmente. Depois da minha conversão, eu tão nova, eu comecei a ouvir a voz de Deus quando Ele me disse dessa maneira, filha minha, eu sou seu pai, eu sou aquele que mudou a sua vida.
Eu sou aquele que um dia veio até você e te deu amor que ninguém nunca havia te dado. Ele começou a me falar dessa maneira e eu comecei a chorar. E eu quero te levar até minha presença. E de repente, irmãos, eu comecei a me afastar do meu corpo. Irmãos, meu corpo estava ali, mas eu não conseguia ver nada. Apenas uma luz que estava ali. Eu não via Deus, mas eu senti que toda a terra tremia. A voz de Deus não é como a de um homem. A voz de Deus não é como a nossa. Deus é poderoso. E quando Ele fala, sentimos que toda a terra treme, assim como um terremoto acontece. Eu escutava a voz dele e naquele momento eu saía do meu corpo e eu dizia: o que está acontecendo? Eu tenho dois corpos. Eu não entendia. Então, quando eu saí do meu corpo, eu comecei a tentar segurar os irmãos, mas eles não me ouviam. E eu tentava agarrá-los, tentava segurá-los, mas eles não me escutavam. Então, no abrir e fechar de olhos, eu apareci num lugar, um lugar onde tinha nuvens, era um lugar vazio. E então o Senhor me mostra dois caminhos. Era um lugar vazio, onde não havia nada, onde eu fiquei apenas ali parada. Então, dessa maneira, veio um anjo muito grande. Ele era grande, maravilhoso, resplandecente. E aquele personagem me falou comigo e me disse: você tem que ir por esse caminho, porque esse caminho leva para a vida eterna. Ele me mostrou um caminho estreito e me levou a uma cidade muito resplandecente. Irmãos, pela primeira vez eu pude ver a glória do Senhor nesse lugar e Deus me mostrou muitas coisas. Esse foi o primeiro arrebatamento que eu tive, mas os anos se passaram. Em um ano da minha conversão eu estava pregando, dando esse testemunho, porque eu disse: Senhor, o dia que eu voltar à terra, eu vou dizer que Tu estás vivo, eu vou pregar a Tua palavra. Eu comecei a falar do que eu havia visto. Eu tinha visto o Senhor, mas eu não tinha visto o Seu rosto. Então, passou um ano. Dentro de um ano, eu ouvia profecias de que o Senhor voltaria a me levar. Mas até aquele momento, meus irmãos, eu queria confirmação, porque eu dizia: se o Senhor falar comigo, se o Senhor falar comigo através deles, então que o Senhor também fale comigo. E uma noite, depois de voltar do Peru, de uma campanha, então naquela noite eu comecei a orar ao Senhor e eu disse: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Se queres algo comigo, Senhor, eu te entrego a minha alma para a Tua vontade, para que ela seja feita na minha vida. Eu te dou tudo, meu Senhor. Agora eu quero dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, me confirma nessa noite e dessa maneira, irmãos, eu adormeci. Eu sentia que a presença do Senhor estava me envolvendo, não era realmente, e eu estava descansando. E enquanto eu estava descansando, eu comecei a escutar uma voz no sonho que me dizia: levanta-te, levanta-te, porque agora chegou o momento, vai para a casa de jejum. Então, entre sonhos, eu me levantei e comecei a chorar. Eram 4 horas da manhã e eu comecei a clamar, a ajoelhar-me diante do Senhor. E assim que apareceu o sol da manhã, eu comecei a sair da minha casa. Não me recordo como eu estava vestida, mas a presença de Deus me chamava para esse lugar. Então eu comecei a sair da minha casa e quando eu saí, antes de chegar na casa de jejum, eu pude ver uma pessoa muito grande que estava parada na porta, na certa distância. Então eu comecei a ver que aquela pessoa que estava parada ali, naquele momento essa pessoa me chamou e me disse: se aproxime, porque a hora está se esgotando. Se apresse, porque o seu pai te chama. Eu comecei a esfregar os meus olhos porque eu achei que era um sonho, mas na verdade era uma realidade.
E essa pessoa era uma pessoa muito branca, tinha um resplendor tremendo. E atrás de mim escutei uma pessoa com uma voz horrível que dizia: não entre, não entre porque não chegou o seu tempo. Esse lugar não te pertence. Então, naquele momento, o Espírito Santo colocou em mim para que eu repreendesse aquela voz. E eu comecei a repreender e disse: Satanás, afaste-se de mim. Naquele momento eu entrei naquele lugar e eu estava tão emocionada. Eu comecei a entrar em uma casa de oração. Esse lugar estava uma irmã, uma serva de Deus. Naquele momento eu não sabia como dizer, mas eu queria contar-lhe que eu havia visto uma pessoa muito grande na porta, mas aquela pessoa estava ao meu lado, porque ela entrou comigo, se sentou comigo. Eu comecei a ver que estava do meu lado. Nesse momento entrou uma irmã, uma guerreira de oração. E eu queria dizer para ela: sabe, irmã, há uma pessoa que está do meu lado. E eu necessito orar nesse momento, eu necessito clamar. Então, nesse momento, começamos a orar entre 5 mulheres. Então, enquanto dávamos as mãos e orávamos, porque a presença de Deus era tão forte naquela hora, meu irmão, meu amigo, eu comecei dessa forma, naquele momento. Quando dissemos amém, continuamos chorando porque a lágrima não acabava, as lágrimas não paravam de sair dos nossos olhos. Naquele momento de repente, começou a falar em línguas aquela mulher de oração e ela me disse dessa maneira: eu vou te levar até a minha presença. E quando ela me disse isso, eu senti que algo acontecia no meu corpo e naquele momento eu comecei a abrir meus olhos para ver, e quando eu abri, já não havia mais o teto, havia uma luz, aquela luz que eu vi da primeira vez. Então, quando aquela luz começou a descer, uma voz me dizia: e hoje eu vou te levar à minha presença, hoje eu vou te levar até a minha glória. Diga à minha serva que eu vou te trazer a minha presença. Naquele momento, meu irmão, ao ouvir aquela palavra, meu corpo começou a se estremecer e entrou como uma corrente no meu corpo. E no de repente, o tempo passou, começou a penetrar nas minhas mãos começaram a se paralisar, às vezes estavam paralisando e eu não podia me mover, a minha mão, não podia mover meu corpo, e todavia eu estava consciente. Então o pastor veio, o servo de Deus, então naquele momento, então o Senhor lhe falou e disse que me levara até o lugar onde as pessoas estavam orando, e eles começaram a me tirar daquele lugar. E as pessoas estavam orando e eu não sabia o que havia de errado comigo. Mas ao entrar ali, irmãos, enquanto eles me colocavam ali dentro, as pessoas começavam a chorar porque a presença de Deus estava muito forte. E todos choravam. E o pastor pegou o microfone e ele disse: a nossa irmã está indo até a presença do Senhor. Irmãos, clamemos e oremos. Naquele momento, irmãos, meu coração somente palpitava. Minhas mãos já não podiam se mover. E naquele instante, em um de repente, eu abri os meus olhos. Comecei a ver 2 pessoas que vinham se aproximando de mim. Aquelas pessoas eram grandes e pararam diante de mim. E eles disseram: sabes, nós 2 somos enviados do seu pai. E um deles dizia: eu sou o anjo Miguel. E o outro dizia: eu sou o anjo querubim. Ordenamos que tu saias do teu corpo. Naquele momento, rapidamente, eu me afastei do meu corpo. E quando eu me afastei do meu corpo, eu comecei a subir. Eu via meu corpo deitado ali e eu começava a elevar-me para cima. Enquanto meu corpo se elevava, eu podia ver, irmãos, as pessoas que estavam ali orando.
Haviam bebês pequenos ali e um desses bebês chorava e gemia na presença do Senhor. E rapidamente, em um instante, eu comecei a ver milhares e milhares de anjos. Eu via que eles desciam do céu para baixo. Eu via que eles tinham taças grandes nas mãos. Eu via como esses anjos desciam até onde o povo estava ali clamando. E eles vinham com essas taças e recolhiam cada lágrima dos irmãos. Eu contemplava isso e pensava, que lindo! As nossas lágrimas, irmãos, não são em vão no Senhor. Irmãos, eu quero dizer nessa hora, se você tem gemido, chorado e clamado, se tem chorado pelo Senhor, Ele tem recebido as suas lágrimas. E os anjos vêm e as recolhem. Eu seguia contemplando tudo isso. E eu vi que um anjo subia para cima. E os anjos ficaram ali entre as pessoas e dançavam com elas. Mas os irmãos não conseguiam ver os anjos. Mas eu podia vê-los. E nessa noite tem milhões e milhões de anjos no meio de nós. Aleluia. Então o anjo me disse, chegou a hora, vamos. Quando eu fui subindo, que abri os olhos, eu estava em um lugar vazio. Mas nesse lugar eu podia ver uma cruz. E ele me disse, você tem que carregar essa cruz. Eu comecei a levantar, e então eu vi uma estrada estreita. E ele me disse, esse caminho leva para a vida eterna. E eu vi duas mulheres aí, eu perguntei, onde vocês vão? E elas disseram, vamos para a vida eterna. E eu disse, eu também estou indo em direção à vida eterna. E eu fui andando, e eu pude ver ali um rio, e esse rio era turvo, estava misturado com sangue. E o anjo começou a me dizer, ele me disse para colocar a cruz sobre aquele rio. Então eu fui atravessando o rio. Então eu pude ver 3 cruzes em pé. E ele me perguntou, por qual você quer entrar? E eu disse, eu quero entrar pelo meio. E o anjo me disse, sim, você pode entrar nesse lugar. Então eu pude ouvir a voz do Senhor. E quando eu dei a volta e olhei para trás, eu pude ver o meu corpo na terra estendido. E quando eu virei meus olhos para o outro lado, eu vi que saía do abismo milhões de demônios. Eles tinham chicotes nas mãos e eles começaram a se aproximar do meu corpo. Mas as pessoas que estavam em volta não viam, mas eu estava vendo. E eles diziam, esse corpo tinha que pertencer a nós, os demônios diziam. E naquele momento eu disse dentro de mim, o meu corpo está lá, mas eu estou aqui. Como que nesse momento não me importava com o meu corpo, porque eu estava diante da presença do Senhor. Naquele momento, meus irmãos, eu comecei a ver aqueles demônios. Eles começavam a falar com as pessoas no ouvido delas e começava a dizer muitas mentiras a essas pessoas. Então as pessoas começavam a murmurar e pouco a pouco elas começavam a se contaminar. E o Senhor me disse, viu, a terra como está, assim se contamina o meu povo. Eles não acreditam, eles estão murmurando. Volte para o seu corpo e me espere essa semana, porque eu irei por você. E eu vou te mostrar coisas grandes, coisas que não são vistas todavia. E nesse momento eu comecei a regressar. E eu disse, Senhor, veja, o meu corpo está sendo chicoteado. O meu corpo foi açoitado pelos demônios, eu não posso regressar. O meu corpo está morto, Senhor. O Senhor me disse, não, o seu corpo não está morto. O seu corpo está bem, porque os meus anjos estão ali. E naquele momento eu retornei. E durante essa semana toda, eu era como se eu estivesse fora do meu corpo, porque eu via os anjos a todo momento. Eu fiquei toda semana esperando o que Deus queria fazer. E me recostei na cama, porque o meu corpo estava muito cansado. Então, naquele momento, o Senhor começou a me falar no sonho e disse, levanta-te, não há mais tempo. E minha prima estava do meu lado e eu disse para ela que ouvi uma voz me dizendo para levantar-me.
E naquele momento nós começamos a chorar no meio da casa de oração. Eu me ajoelhei e disse, e naquele momento eu me ajoelhei e disse, Senhor, fazes o que tu queres comigo. Eu não vou me afastar de ti porque eu te amo. Eu comecei a falar com o Senhor dessa maneira. Sentimos uma unção muito forte, começamos a falar em outras línguas. Eu comecei a ver novamente milhões de anjos que desciam do céu. E naquele momento, aqueles 2 anjos que vieram da primeira vez, eles pararam na minha frente. E eles me disseram, nós voltamos por você, porque o seu pai nos enviou. E nesse momento eles disseram, saia do seu corpo. E rapidamente eu me afastei do meu corpo. E minha prima, por curiosidade, abriu os olhos naquele momento. E ela viu milhares de anjos em volta do meu corpo. E quando ela tocou no meu corpo, ele estava gelado. Ela tocou no meu coração e disse que meu coração não estava batendo mais. E ela tocou os meus pés e as partes do meu corpo para ver se estava quente. Mas eu estava com o corpo todo frio. E naquele momento ela disse que sentiu medo. Ela pensou, eu estou ao lado de uma pessoa morta. Eu estou sozinha nesse lugar ao lado de um morto. E ela disse que viu milhões de anjos. E eles disseram para ela, não temas, porque nós estamos aqui. E ela começou a falar e cantar em outras línguas. E ela louvou o Senhor por toda a noite. Enquanto eu estava fora do meu corpo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, aqueles anjos me levaram diante daquela cruz, onde que eles me fizeram regressar da outra vez. E o anjo me disse, por qual delas você quer entrar? E eu respondi, eu quero entrar pelo meio. Naquele momento, meus irmãos, a cruz do meio começou a se abrir. Começou a se abrir e eu comecei a entrar naquele lugar. E no momento o anjo me disse, entra porque o seu pai está aí dentro. E havia uma porta maior ali dentro e essa porta era imensamente grande e ela brilhava. E eu percebi que dentro daquela porta se escutava vozes angelicais. Se escutavam muitos cânticos ali dentro. E eu fiquei muito curiosa naquele momento, eu queria ver o que acontecia ali. Então eu vi uma pessoa que estava parada ali próximo àquela porta, porque a porta estava fechada, naquele momento eu me aproximei. E essa pessoa me perguntou, aonde você quer ir? E eu disse, eu quero ver o meu pai. E ele me disse, se você quer ver o seu pai, eu preciso do seu passaporte celestial. E nesse momento ele começou a ver meu coração e viu que meu coração estava em santidade. Então ele me disse, você tem direito de entrar no reino do seu pai, porque eu pude contemplar santidade em você. Irmãos, antes de eu ser tomada nessa experiência, por toda a noite eu orei e pedi perdão a Deus. Eu havia pedido perdão de tudo que eu havia feito, porque eu estava me preparando e o Senhor estava me preparando para ir até a sua presença. E nesse momento, quando ele disse, tem direito de entrar no reino do seu pai, a porta começou a se abrir. Irmãos, à medida que a porta se abriu, eu vi uma cidade brilhante, uma cidade muito bonita, uma cidade resplandecente, onde não havia choro e nem havia tristeza. Eu sentia que essa cidade era um lugar sagrado. Nesse momento, irmãos, que eu comecei a ver, eu tive temor em entrar, porque esse lugar era santo. Naquele momento, irmãos, aqueles anjos, havia milhões de anjos, e eles faziam fila do lado direito e do lado esquerdo. E eu comecei, irmãos, a ver fila, assim como quando uma pessoa se casa. E você tem que entrar pelo meio da igreja, porque do lado estão os pajens, assim da mesma maneira, assim estavam os anjos. Mas aqueles anjos não estavam de mãos cruzadas, eles cantavam louvores de boas-vindas. Nesse momento eles diziam, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E dessa maneira, irmãos, eles começavam a cantar. Eu me senti uma pessoa muito importante. Irmãos, quando eu dei um passo adiante, eu já estava com vestiduras brancas. Eu não estava mais com a roupa com a qual eu tinha ido.
Eu tinha uma sandália de ouro e eu tinha uma veste branca muito resplandecente. E eu entrava lentamente ali pelo meio dos anjos, porque ali dentro me esperava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, eu caminhava por ali, quando eu olhava para o chão era brilhante. Eram ruas de ouro, meus irmãos. E a certa distância eu comecei a ver um trono muito grande. E aquele trono brilhava muito, e sentado nele havia um homem. Era alguém muito grande que eu não conseguia alcançar com os meus olhos. Eu olhava e a veste daquela pessoa cobria todo o trono. Ao redor dessa pessoa havia milhões e milhões de anjos. E eles cantavam louvores. E os que estavam à direita diziam: glória ao Rei, glória ao Rei. E o da direita dizia: Santo, 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 aleluia. Assim proclamavam aqueles anjos. E nesse tempo, irmãos, eu me ponho a pensar o quanto que nós devemos louvar ao Senhor. E aqueles anjos estavam ali louvando ao Rei dos Reis. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você tem que louvar ao Senhor. Naquele momento eu pude ver que o Senhor estendeu a sua mão até onde eu estava. E eu, pela primeira vez, eu pude tocar a sua mão. E ele me disse: filha minha, seja bem-vinda a esse lugar. Sente-se ao lado do seu pai. Naquele momento ele me agarrou e me colocou. Ele me levou até ele e ele me pôs sobre o seu colo. E nesse momento eu me converti como se eu fosse uma criança. E ele me disse: eu te trouxe aqui para mostrar o meu reino, para te mostrar as coisas que existem nesse lugar. E ele chamou o anjo Miguel e o anjo Miguel veio. E ele disse: sim, Senhor. E ele disse: pegue minha filha por uma mão que eu vou pegá-la pela outra. E naquele momento eles me pegaram pelas mãos e começamos a caminhar. Irmãos, comecei a caminhar por umas ruas que eu nunca havia caminhado. Aquelas ruas eram ruas de ouro. Aquelas ruas eram resplandecentes. Eu comecei a olhar para o céu e não havia o sol, mas o que iluminava aquele lugar era o Senhor que estava ali ao meu lado. Não havia tristeza, não havia choro, não havia enfermidade. Não havia nada disso, meus irmãos. Aquele lugar ali era tudo lindo.